gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara Salomé, eu sou atriz, palhaça, artista educadora e na videoaula de hoje eu vou compartilhar uma pesquisa que eu tenho feito desde 2020 sobre criatividade. E para quem que pode ser útil, né, essa videoaula? Eu acho que ela pode ser muito boa para você que é artista e que está num processo criativo, ou para você também que é artista, mas está num momento ali de bloqueio criativo, sabe, aquele momento ali de seca, onde não surge nada. Acho que ela também pode ser um bom mapa para você, um bom guia. Ela também pode ser muito útil para quem trabalha com arte e educação, ou mesmo para você que não trabalha profissionalmente com arte, mas que deseja ter a criatividade mais presente em sua vida. É claro, né, que só para adiantar aqui, para quebrar as expectativas, eu não acho que é possível ensinar alguém a ser criativo, né, dar dicas sobre criatividade. Não sei se isso é muito possível, mas o que eu acho que é possível sim é mostrar caminho, oferecer ferramenta, abrir questões, conversar sobre. Então a proposta dessa videoaula tem muito a ver com isso, sim. Tem muito mais a ver com ser um mapa de possibilidades para você criar o seu caminho. Tá, né? Mas e aí? Mas o que é criatividade? Tem tantas definições possíveis do que pode ser criatividade, né? Tem aquelas mais senso comum, assim, do tipo, criatividade é pensar fora da caixa, é usar a inovação para resolver problemas, enfim, tem milhões de definições. Mas eu vou lá para a origem da palavra, criar, que vem do latim creare, que significa gerar vida, dar vida, produzir vida, ou seja, criar uma vida, criar alguma coisa onde não existia nada. Por isso que eu gosto muito dessa ideia, dessa imagem de invenção de mundo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que criar é inventar um mundo, observando quem a gente é, observando os nossos recursos e friccionando isso com o fora, com o que já existe. Então isso para mim é criatividade, pra mim, tá? Quando eu comecei essa pesquisa em 2020, foi depois de uma experiência no Vipassana, que é um retiro de meditação, onde você fica 10 dias, né, meditando e enfim. E lá nasceu muito essa vontade, assim, de criar um espaço para que outras pessoas, que não fossem artistas profissionais, que elas pudessem também experimentar a sua criatividade, porque eu acredito, né, que é uma habilidade, que é uma coisa a ser treinada, como qualquer outra coisa na nossa vida, assim. Não acho que é só um dom divino, alguma que baixa na gente, a gente fala, nossa, agora estou criativo. Não, acho que ela exige um comprometimento, uma dedicação, uma rotina, né, um fazer diário, como qualquer outra coisa que a gente faz na nossa vida. E aí nasceu esse desejo e eu pensei, bom, tá, então vou criar. E aí comecei a anotar questões, assim, o que me atravessava quando eu estava criando, o que me bloqueava, o que gerava saltos, assim, nas minhas criações. Fui juntando todas essas questões e aí criei um curso online chamado Práticas Criativas para Inventar Mundos. Fiz a primeira turma, foi super massa. E aí depois eu me deparei com um livro chamado Os 4 Papéis no Processo Criativo. Os 4 Papéis no Processo Criativo, do Jorge Van Oeck, onde ele diz que quando a gente está criando, a gente acessa 4 papéis, 4 estados, eu poderia dizer, né? Ou 4 eus. Por isso que eu acho o processo criativo tão pedagógico, porque a gente precisa acessar eus diferentes em momentos diferentes da criação. E aquilo fez muito sentido para mim e encontrou de alguma maneira todas aquelas questões, assim, tudo que eu tinha anotado, né? É como se o livro dele tivesse sistematizado um pouco mais tudo aquilo que estava. E aí, a partir deste livro, eu comecei a criar uma metodologia e ainda ela está em criação. Então, é sobre isso, sobre esses 4 papéis, esses 4 estados que a gente vai falar hoje. Ele fala que a gente, quando está criando, a gente acessa o estado do explorador, aqui eu vou dar outro nome, o estado do artista, o estado do juiz e o estado do guerreiro. E agora a gente vai falar sobre cada papel. E o primeiro estado é o estado do viajante. Ele chama de explorador, mas eu vou dar outro nome. Eu gosto mais da palavra viajante. E aí agora eu pergunto pra você,
Quando você viaja, né, se desloca, como você se percebe? Como é que você percebe o seu olhar para o mundo? Você acha que você fica mais aberto? Geralmente, quando a gente viaja, a gente fica mais aberto, mais expansivo. A gente diz mais sim para as coisas. Principalmente porque a gente está ali conectado com uma impermanência. A gente sabe que aquilo vai acabar. Então, geralmente, a gente diz sim, porque a gente sabe que aquela experiência ali vai ser limitada. E aí eu gosto muito dessa imagem para começar um processo criativo. Geralmente a gente sabe que de alguma maneira ali ele vai acabar. E também porque a gente vai adentrar um mundo novo, criar alguma coisa, né, que não existe, mas ao mesmo tempo, antes a gente precisa observar o que já foi feito, o que dizem sobre aquilo que a gente quer pesquisar. Por exemplo, o meu mais recente trabalho foi um solo sobre a morte. Eu tinha as minhas questões em relação a esse tema, eu imaginava ali como que eu queria falar, e óbvio que isso mudou totalmente durante o processo, mas como numa viagem, eu fui pesquisar, eu fui olhar, eu fui dizer sim para como outras culturas, outras pessoas viam aquele tema. O que já tinha sido falado sobre a morte, como as pessoas vivenciam a morte, que filmes já foram feitos sobre isso, que pinturas já foram feitas. Isso, de alguma forma, né, este papel do viajante, ele tem esse lugar de aumentar o nosso imaginário, aumentar o nosso vocabulário, o nosso repertório. Então, palavras que têm muito a ver com esse estado, tem a ver com coletar, tem a ver com buscar, tem a ver com se inspirar, tem a ver com nutrição, tem a ver com encher o poço, sabe? Encher o poço ali de referências, assim. Esse estado do viajante, como eu disse, né, ele pode acontecer tanto no início de um processo criativo, né, você acessar esse lugar, esse olhar de quem tá viajando, ou ele também pode acontecer para você naquele momento de seca, sabe? Aquele momento ali que tá agarrado, sabe? O processo tá agarrado, não vai nem para frente nem para trás, ou que você tá sem ideia total. Acho que alimentar também esse olhar de quem viaja, acho que ele pode ser muito, muito rico. E aí eu queria dar um exemplo de um documentário que eu acho que ilustra muito isso que eu tô falando. Uma obra que se chama A Procura de Vivian Maier. E mais ou menos é assim. O John Maluf, que é o cineasta responsável por esse documentário, ele estava em busca, né? Ele estava em busca de referências para sua criação. Acho que era um filme. E aí, ele nessa busca, ele vai em leilões. Ele é dos Estados Unidos e aí ele vai nesses leilões e tal para buscar e não sei o que, buscar coisa. E aí ele compra uns negativos, sem nem saber meio o que era, compra ali e tal, não sei o que. E aí ele revela esses negativos e encontra fotos maravilhosas. E ele fala, gente, quem que é essa pessoa? Que fotos são essas? Será que só eu tô achando incrível? Enfim. E aí ele coloca no Flickr, é um filme mais antigo, acho que de 2009. E outras pessoas também comentam e tal, não sei o que. Nossa, que fotos incríveis, papapá. E aí ele vai em busca dessa pessoa. Então, o documentário é a busca desse cara por essa mulher que fez as fotografias. E era a Vivian Maier, que foi uma fotógrafa maravilhosa, mas só foi conhecida depois que ela morreu, porque ela era uma babá e ela não revelava as suas fotos. Em algum momento ali do filme mostra ela revelando quando ela vai num vilarejo e tal, mas era uma babá que tinha esse trabalho e tal, e saía fotografando pelas ruas, assim. Então, né, falando ali de uma maneira bem resumida para vocês, é muito interessante porque esse papel do viajante acontece tanto no John Maluf, que está em busca de inspiração, e isso também é muito interessante de quando a gente está em viagem, a gente às vezes está indo por um lugar e aí por algum erro, por alguma coisa, dizendo sim para algum outro lugar, a gente acaba indo para outro e descobre coisas maravilhosas, e também pela Vivian Maier, que trabalhando como babá, ela andava com uma Rolleiflex aqui na altura do peito, e essa máquina fotográfica possibilitava que ela olhasse para o mundo, que ela tirasse fotos incríveis, assim. Então, acho que é um documentário muito interessante para inspirar vocês e também para vocês se atentarem para esse lugar do viajante. E esse olhar do sim, né, que eu acho que a gente acessa quando a gente está viajando, ele é um olhar
muito presente, por exemplo, nessa linguagem que eu trabalho muito e que eu estudo, que é a linguagem da palhaçaria. Tanto para o palhaço quanto para o improviso, é a partir do sim que tudo acontece. Então, nesse primeiro momento do processo criativo, acessar o estado viajante é dizer sim para as 1000 possibilidades sobre aquele tema, sobre aquilo que você está pesquisando, sabe? Por isso que eu gosto muito. E claro, se você não gosta de viajar, né? Tem gente que não gosta de viajar fisicamente. Acho que é uma outra maneira também da gente acessar esse estado é quem gosta muito de estudar. Acho que também se sente em viagem. Isso também é muito interessante, né? Porque quando também a gente viaja, geralmente a gente, pensando até nesse lugar do sim, geralmente a gente faz coisas que a gente não costuma muito fazer no nosso cotidiano, né? A gente vai para caminhos que a gente não costuma ir e tal. Então, esse lugar de fazer coisas, mesmo na sua cidade, né, mesmo aqui e tal, fazer coisas que estão fora do seu cotidiano, ir para lugares diferentes, eles acessam, assim, esse lugar do viajante. E aí também eu te convido a olhar para a cidade, né, de uma maneira diferente, né? Quem sabe você não faz um caminho, ao invés de ir para a direita, você vai para a esquerda. Observar também o que te chama atenção no mundo, né? Tem gente que a primeira coisa que olha são as pessoas daquele lugar, outras pessoas já olham para o erro daquele lugar, outras pessoas já olham para a paisagem, né? Que história o seu olhar conta? Bom, e agora a gente vai para o papel, para o estado do artista, ou o estado da brincadeira. Se no viajante a gente pega referências, a gente se nutre, a gente expande o nosso olhar, né, para as coisas que para o que a gente está pesquisando, para o que a gente quer falar. Aqui no artista a gente precisa criar um espaço para brincar, para experimentar livremente. Eu sei que daqui a pouco a gente vai ter que criar uma peça, vai ter que criar uma ilustração, a gente vai ter que, né, criar alguma coisa, gerar um resultado disso. Mas antes da gente chegar lá, a gente precisa brincar um pouco. Então, palavras que tem muito a ver com isso é brincar, né? Já falei 5 vezes, mas brincar, jogar, experimentar, misturar coisas. Aqui é onde a gente exercita muito a nossa imaginação, exercita muito esse lugar do e se? E se eu juntar aquilo que eu vi, que eu li, com isso que eu quero dizer? E se eu juntar aquele quadro, aquela referência que não tem nada a ver com essa cena? E se eu, sabe? Eu acho que é muito esse lugar do e se? E se? A nossa educação tem muito a ver com o lugar da memorização, né? Assim, pelo menos a minha teve esse lugar de memorizar para passar de ano. E a gente teve muito pouco espaço, eu pelo menos tive na minha educação, muito pouco espaço de usar a imaginação. Eu, por um outro lado, tive sorte, assim, porque como eu nasci numa cidade pequena, não tinha nada. Então, por não ter nada, acho que eu experimentei muito esse lugar do e se. Então, aqui, nesse lugar do artista, neste estado, é muito bom que você possa exercitar o e se, sem se preocupar tanto ainda com o que vai ser, com o que vai acontecer, né? Se isso vai resultar em alguma coisa boa ou não, mas deixar, né, assim, livremente esse lugar mais para brincadeira. E eu acho que uma maneira muito boa de fazer isso é chamar a nossa criança, né? Chamar a criança que a gente foi para brincar com a gente, assim. É óbvio, agora não somos adultos, tudo certo, né? Não é para voltar só a ser criança, mas é acessar a criança que a gente foi nesse adulto que a gente está sendo agora. Tem esse livro, agora eu quero fazer essa recomendação, esse livro aqui, do Ser Criativo, do Stephen Nahamanovich, não sei se é assim que pronuncia, mas ele tem um capítulo que ele chama de intitulado A Mente que Brinca, né, onde ele fala muito disso, assim, de que o ato criativo é o prêmio por si só. Então, estar criando é o prêmio por si só. E muitas vezes quando a gente trabalha, né, quando a gente decide trabalhar com arte, a gente acaba esquecendo isso, assim, porque, enfim, milhões de coisas, né, contas para pagar, a gente precisa que aquilo se transforme em alguma coisa rentável, enfim, milhões de questões, mas se também a gente perde esse lado da brincadeira, se a gente perde essa conexão, né, com essa imaginação infantil, pra mim, acaba deixando de fazer sentido. E um documentário que eu acho que pode inspirar muito você,
sendo artista ou não. Mas inspirar muito nesse lugar da imaginação e da infância é o Só 10% é Mentira. É um documentário sobre o Manuel de Barros, que é um poeta maravilhoso, já falecido. O Manuel de Barros, ele costumava dizer que ele só tinha infância. Ler a poesia de Manuel de Barros, assistir esse documentário, eu acho que pode inspirar muito você a voltar a brincar. E aí agora eu pergunto, né, quando você era criança, assim, qual que era sua brincadeira preferida? O que você gostava muito de fazer? E o que você, adulto, pode fazer para trazer um pouco esse estado do prazer? Só fazer para se divertir. No livro O Caminho do Artista, a Julia Cameron, ela propõe, né, sempre um exercício que é o encontro com o artista, onde uma vez por semana você vai fazer alguma atividade que tem a ver só com alimentar esse lugar do prazer, esse lugar de brincar. E aí pode ser qualquer coisa, né? Às vezes pode ser visitar uma biblioteca de livros infantis, às vezes pode ser comer aquele doce maravilhoso, às vezes pode ser caminhar, às vezes pode ser andar de bicicleta, pode ser, né, tantas coisas assim. Eu acho que o mais importante é isso, de você olhar para o que te dá prazer e abrir um espaço aí nessa sua semana para fazer isso. E agora a gente vai para o terceiro papel, que é o papel do juiz, da juíza, que eu acho que é um estado muito importante no processo criativo, porque ele tem a ver com selecionar, ele tem a ver com escolher. Se lá no Viajante você bebeu milhões de referências, encheu o seu poço, no Artista você brincou com isso, né? Você cruzou informações ali diferentes, criou, por exemplo, se é no teatro, né? Criou aquele tanto de cena. Agora, nesse papel do juiz, da juíza, que eu em algum momento vou escolher outro nome, esse momento é a hora de você escolher que cena fica para a peça que eu quero fazer. Se você está pintando um quadro, que esboço fica e vai, né, para a tela. Este é um momento muito importante porque ele tem a ver com a história que você quer contar, com a pergunta que você quer fazer através da sua obra. E só que ele tem uma pegadinha, porque se você faz isso bem, né, se esse estado entra no momento certo da criação, ele alavanca o seu trabalho. Mas se ele não entra, ele obstrui o seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Se na hora que você, por exemplo, no Artista, ele pode entrar no Artista, por exemplo, no estado onde você poderia estar brincando, mas você está com muito medo de errar, né? Porque quando a gente não tem esse estado, esse papel bem resolvido, né, no nosso processo criativo, ele pode obstruir o que a gente está criando. Como é que ele se manifesta? Ele se manifesta por um medo imenso de errar. E o medo de errar paralisa, ele faz com que as coisas, né, não andem, ele te deixa extremamente racional. E o erro é maravilhoso, né, porque o erro, ele tanto pode ser um caminho extremamente pedagógico, né, ele, na verdade, não tem erro, você tá tentando, uma coisa não dá certo, e a partir daquilo que não dá certo, você vai para outro caminho. Ou o erro também, ele pode te levar para um outro lugar que você não estava imaginando, assim. Pode ser interessante também a gente pensar nesse caminho de desconstruir um pouco essa ideia de, talvez, de fracasso, de erro, de sucesso, e entender tudo como um processo, né? Como uma caminhada. Como palhaça, o erro é o material primeiro, assim, da palhaçaria, né? É essa coisa de errar, de fracassar. Então, a palhaçaria me ensina e me ajuda muito neste lugar. É ali que eu trabalho com todas as coisas que eu acho que são inadequadas em mim, todas as coisas que eu fico tentando consertar, todas as coisas que eu acho que é meio lodo. Não só, mas muitas coisas que eu acho meio lodo da minha personalidade, ali eu transformo em ouro, né? Transformo em riso, em poesia. Acho que por isso também que o palhaço tem esse poder tão grande de comunicação, porque como todo mundo tem muito medo de fracassar, a gente tem ali no palhaço um espelho do tipo, caramba, aquela pessoa ali tá fracassando, aquela pessoa ali tem inveja, aquela pessoa ali escorregou, aquela pessoa faz isso, eu também faço. Porque quem não erra,
Quem não erra tá morto. Acho que um bom caminho, é o que eu tento fazer pelo menos, um bom caminho para lidar com esse medo absurdo de errar primeiro, me fazer perguntas, ao invés de, tipo, quando eu faço alguma coisa que, tipo, foi horrível, uma cena horrível, eu tenho tentado exercitar esse lugar de, ao invés de colocar uma sentença do tipo, meu Deus, eu sou horrível, eu me pergunto, o que eu posso fazer pra melhorar amanhã? O que não tá me agradando nessa cena? O que eu posso fazer pra tá mais livre pra brincar, por exemplo? Acho que pergunta, ao invés de sentença, acho que pode ser um caminho bom. Uma outra coisa também que eu tenho tentado exercitar é esse lugar do humor, assim, de tipo, ter mais autocompaixão, porque a gente vai errar muito quando a gente tá criando. Tentar levar com um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de humor, assim, de riso, sabe? Rir um pouco mais de mim. Quando eu tô tão agoniada e tão angustiada, assim, achando que se for ruim vai ser o fim da minha vida. Aí eu também tento pensar nos artistas, nas artistas que eu admiro muito e fico pensando o tanto que essas pessoas erraram durante o caminho, né? E o tanto que o mais importante é esse percurso aí que elas fizeram. Então também tento pensar nisso. E uma outra coisa que também pode ser importante é você pensar qual que é a sua voz de fracasso. O que eu quero dizer com isso? A minha voz de fracasso tem muito, às vezes a voz do nosso fracasso, esse crítico, esse sabotador aí, tem muito a ver com uma voz que a gente ouviu, que pode ter sido de um professor, uma professora, da mãe, do pai, do tio, da prima, sabe? Então, assim, dar corpo e dar nome para essa voz, acho que isso ajuda a dialogar, sabe? Ajuda a presentificar. Não fica só uma coisa ali dentro, escondida, é como se você desse forma mesmo para quem é esse fracasso. E aí, olhando de frente para ele, você pode conversar e falar, querido, espera um pouquinho, que agora eu tô fazendo uma coisa que é muito importante para mim. São caminhos aqui que eu tenho feito. Se você tiver alguma outra coisa que você faz, né? Que você faz aí quando surge aquele medo absurdo de errar, pode escrever aqui também, que eu vou adorar saber e já vou anotar no meu caderninho para eu fazer também. E agora a gente vai para o quarto papel, para o quarto estado, o estado do guerreiro, da guerreira. Quando a gente pensa, né, nessa palavra, tem muito a ver com, a gente já imagina uma guerra fora, né, uma luta com outra pessoa. Só que aqui tem muito mais a ver com uma luta interna, ou uma conversa com os próprios demônios e com a própria luz, do que com o fora. Isso se conecta muito com uma coisa que eu falei no início da videoaula, de que a criação é um ato de coragem. Principalmente quando você está fazendo alguma coisa que é autoral, é como se você tivesse mais, eu me sinto assim pelo menos, muito mais exposto, né, ali com o fígado ali na arena. Então você tem que lidar com isso, né, com seus próprios demônios, com a sua luz, com tudo que você é. Esse papel tem muito a ver com colocar em prática, colocar em ação, colocar em movimento a sua criação. Uma coisa é você ter uma ideia maravilhosa, outra coisa é colocar essa ideia em ação, colocar ela no mundo, realizar. Isso é outra coisa, porque aí você vai enfrentar muitas e muitas questões. Tem um livro que eu gosto muito e que eu acho que ele ilustra muito isso que eu tô falando, que é o livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Inclusive tem um podcast da professora Lucilena Galvão, onde ela conversa com ele e é muito, muito, muito bom. Resumindo assim, né, de modo geral, ele divide esse livro em 3 livros. No primeiro livro é muito interessante porque ele fala assim, que o difícil não é escrever, mas o difícil é sentar para escrever. E ele fala que é difícil porque geralmente quando a gente se propõe a fazer alguma coisa que a gente quer muito, que a gente deseja, a gente sempre vai encontrar uma força de resistência. E essa força de resistência ela pode se manifestar como medo de errar, como autossabotagem, relações complicadas que a gente arruma aí na vida, crítica excessiva, gratificação imediata, como falta de confiança, enfim. Ele nesse primeiro livro ele vai falando sobre como a resistência pode se manifestar de 1000 formas para que a gente não faça o que tem que ser feito, não viva a vida que a gente quer viver. Acho que todo artista ou toda pessoa que quer fazer alguma coisa muito diferente do que está acostumado a fazer vai se identificar muito com essa parte. E aí no segundo livro,
ele fala sobre a diferença, né? Ele dá uma diferença entre amador e profissional. Mas basicamente o que eu acho interessante assim nessa parte é que ele fala que quando a gente encara de forma amadora, a gente não se compromete com o trabalho. A diferença para ele entre um amador e um profissional é que o profissional se compromete com o trabalho. Vai todos os dias, apesar de. E isso faz muito sentido, assim, porque a criatividade, né, geralmente aquilo, a gente pensa que é um dom magnífico que baixa e que a gente vai fazer as coisas e esquece de que é muito trabalho para que apareça alguma coisa, para que venha alguma inspiração, como qualquer outra coisa que a gente vai fazer na vida, né? Tem a ver com o trabalho, tem a ver com fazer sempre, tem a ver com, né, com estar em movimento daquilo. Então, nesse segundo livro, ele fala um pouco disso, assim, resumindo, né, dessa diferença entre o profissional que vai todos os dias, comparece apesar de tudo, e do amador que vai de vez em quando, faz de vez em quando e tal. É claro que a gente faz aqui também as nossas devidas considerações, né, vivendo aí no Brasil, país que a gente tem que fazer, quem é artista tem que fazer milhões de coisas para poder sobreviver. Cada um contextualiza isso de acordo com sua realidade, mas faz sentido o comprometimento, né? Faz sentido esse lugar de estar presente no próprio trabalho. E aí no terceiro livro, né, dentro da Guerra da Arte, ele fala sobre a musa, que se a gente comparecer, se a gente se comprometer, alguma coisa vai acontecer, alguma inspiração vai rolar, a gente vai ter talvez aquele momento ali, eureka. Alguma coisa fala através da gente. Parece meio místico. Mais do que pensar místico, eu gosto de pensar na ideia da cocriação. A gente não está criando sozinho. E aí não é só uma coisa do divino, nem nada. Mas a gente está recebendo coisa dos outros, das pessoas o tempo inteiro, assim. Pensar nessa ideia também de cocriação como musa, eu acho que isso faz muito sentido. Aí, acho que para você exercitar isso, eu vou fazer uma pergunta. A primeira pergunta é: o que você quer muito fazer, né, assim, em relação à criatividade? O que você gostaria muito de voltar a fazer ou de fazer? É pintar, é escrever? Como é que você pode se comprometer a fazer um pouquinho disso? Ou todos os dias, ou uma vez por semana, mas encaixando aí dentro da sua realidade, né? Mas como é que você pode transformar o seu desejo pela criatividade em ação? Também quero convidar você a pensar nessa rotina não como um lugar mecânico, um lugar de uma repetição vazia, mas como um lugar muito mais ritualístico, né? Ritual, pensando nesse conjunto de ações que ajuda, né? Que ajuda a transformar a consciência de um estado para outro. Mas o importante é fazer, né? Vencer essa resistência inicial e fazer. Eu espero sinceramente que essa videoaula possa ter te ajudado. Eu tentei resumir uma pesquisa que, imagina, que está diluída em 8 aulas, 2 horas cada. Tentar colocar tudo isso aqui nesse tempinho tão curto foi um desafio, mas eu espero sinceramente que tudo que eu dividi com vocês aqui, que isso possa servir de mapa, né, para o seu processo criativo, que não te engesse, mas que seja o contrário, que seja um trampolim para você voar, para você experimentar cada vez mais coisas. O que faz sentido para mim nisso tudo que eu compartilhei é que, sabendo cada estado, né, sabendo o estado que eu tô no momento da criação, eu acho que eu posso ir mais fundo em cada coisa, mais do que ser algo que divida, que me limite, sabe? Justamente o contrário. Todas as referências eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa, pode me perguntar também, se tiver dúvida, se tiver questão, ou o que gostou, o que não gostou, pode me procurar. É só me achar nas redes sociais, Barbarella Salomé, ou também na do solo, Não Aprendi a Dizer Adeus. E se essa videoaula fez sentido para você e quiser compartilhar com outras pessoas, fique à vontade também, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo e até!